Já a evicção, rotineiramente definido pela doutrina como a perda da propriedade de um bem por um adquirente por conta de uma decisão judicial que reconheça o melhor direito de um terceiro, direito este anterior à compra. Ou seja, nos casos de evicção ou declaração de ineficácia do negócio jurídico, anteriormente à vigência dessa lei, simplesmente aquela incorporação imobiliária toda poderia ser desfeita. E sendo desfeita aquela incorporação imobiliária, porque o incorporador não teve cuidado na compra do bem imóvel, os adquirentes seriam prejudicados. Então, o que fez a lei para que o antigo proprietário que foi preterido, ele não seja prejudicado e, ao mesmo tempo, o incorporador ou os adquirentes não sejam prejudicados? A lei fez o seguinte: ao invés de voltar o bem imóvel ao antigo proprietário ou declarar a ineficácia da alienação daquele bem, simplesmente os credores deverão buscar os próprios créditos oriundos da venda das unidades. Ou seja, se existia um direito pretérito, por exemplo, de um outro proprietário, no caso de evicção, preterido, ou seja, se uma pessoa era melhor dono do que aquele que faz a incorporação imobiliária, ele não poderá pegar o imóvel de volta. Ele deverá, sim, executar os créditos que ele tem contra o incorporador e se subrogar no preço de venda. Com isso, os adquirentes eles não são prejudicados e, ao mesmo tempo, um antigo proprietário ele conseguirá recuperar os seus créditos com o valor da venda das unidades. O artigo 833, 12 do CPC 2015 também contém outra regra bastante interessante, que diz que são impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de obra. Ou seja, que se existe um crédito e este crédito ele está vinculado à execução da própria obra, eles não podem ser penhorados. Então, eventuais credores deverão penhorar os créditos que não são os necessários à execução da obra, aqueles que perpassam a necessidade da execução da obra. E conjugando com aquele artigo da Lei 13.097, podemos chegar à conclusão que mesmo nos casos de evicção, por exemplo, aquele que teve o seu direito preterido deverá penhorar os créditos que perpassam a necessidade da obra. E, assim fazendo, a obra ela é preservada. Pode-se perguntar por que tantos artigos que delimitam e tentam preservar com tanta força o direito que a incorporação continue. Ocorre que no Brasil tivemos diversas experiências de incorporadoras que faliram, especialmente no famoso caso da Encol, e deixaram milhares de famílias, milhares de adquirentes sem ter seu imóvel, muitas vezes com problemas judiciais que se arrastam até hoje. Com isso, criou-se todo um sistema de proteção aos adquirentes, com essa impenhorabilidade, por exemplo, das verbas pagas pelos adquirentes que serão usadas na consecução da própria obra. Outro instituto usado é o chamado patrimônio de afetação na incorporação. O artigo 31A e seguinte da Lei 4591 regula o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação na incorporação imobiliária? Quando a incorporação imobiliária é feita pelo regime da afetação, o acervo patrimonial no patrimônio de afetação ele fica afeto, ou seja, ele será utilizado para uma finalidade específica. E qual é a finalidade específica? Para que a obra chegue até o seu fim, até o seu termo e todas as unidades sejam entregues para os adquirentes. Desta maneira, a edificação, mesmo que o incorporador possua dívidas pessoais dele, a incorporação será levada adiante. Aquela incorporação afeta será levada adiante, com os recursos pagos pelos adquirentes pela própria incorporação. É como se tivéssemos diversos patrimônios separados, como se fossem quase que um patrimônio fosse uma pessoa jurídica separada
só para aquela incorporação. Com isso, mesmo tendo a falência daquele incorporador, os adquirentes de cada incorporação com patrimônio de afetação separado irão ter poderes para continuar o empreendimento. Ou seja, eles mesmos, os próprios adquirentes, poderão levar a termo o empreendimento pretendido.